Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de Fundamentos de Economia. O conteúdo de hoje vai ser Teoria do Consumidor, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na teoria do consumidor é o trade-off, certo? E o trade-off é uma expressão que define uma situação em que há conflito de escolha. Ela vai se caracterizar pela ação econômica que visa a resolução de um problema, mas que acarreta outro, obrigando ao cliente, obrigando a empresa a fazer uma escolha. Ela ocorre quando se abre mão de algum tipo de bem ou serviço para se obter outro tipo de bem ou serviço. Porém, na sua grande maioria, no seu maior entendimento, você abre mão de um produto, de um bem ou de um serviço, porém visando algo melhor no futuro. A gente vai trazer alguns exemplos para ficar melhor esse entendimento. Então, a gente pode entender a teoria do consumidor ou teoria da escolha, ela também é reconhecida com esse nome, que ela é uma teoria microeconômica que busca descrever como os consumidores tomam decisões de compra e como eles enfrentam os trade-offs e as mudanças em seu ambiente. Ou seja, como é que esses consumidores fazem para poder escolherem qual tipo de produto, qual tipo de compra vão fazer, em detrimento das complicações que existem, em detrimento das mudanças de ambiente. E aí, pensando, se eu escolher um determinado produto agora, consequentemente, eu terei um futuro com um produto melhor ou um futuro com um produto pior, certo? Um exemplo claro desse trade-off é o jogo de dama, certo? Muito popular, o jogo de dama, em que um jogador ele deixa que o seu adversário possa comer uma de suas peças, ou seja, ele deixa que o seu adversário possa retirar uma de suas peças, porém essa sua atitude vai fazer com que na sua próxima jogada ele consiga comer 3 peças do seu adversário, ou seja, ele consiga obter 3 peças do seu adversário. Isto é, para conseguir um bom resultado no futuro, ele precisou abrir mão de uma peça no presente para no futuro ele ter esse melhor resultado, ele ter essa melhor quantidade de produtos no futuro. Então, com isso, a gente pode entender que o trade-off, como medida estratégica de retorno não imediato, mas que trazem resultados compensadores ao longo prazo. Entendam sempre que esse trade-off, muito provavelmente, o resultado vai ser a longo prazo, a curto prazo não. Vai ser a pelo menos médio ou longo prazo, certo? O trade-off estratégico é uma decisão de longo prazo que a empresa deve adotar. Quais são as estratégias que a empresa vai adotar? Um exemplo, a empresa optar por vender produtos mais caros, mesmo ela sabendo que o concorrente vende produtos de menor preço, de menor valor, certo? Que terá a maior fatia de mercado, terá a maior quantidade de pessoas no mercado para adquirir esses produtos, certo? Então, o que é que vai ser o trade-off aí nesse caso? É perder os clientes que buscam menor preço, ou seja, reduzir a sua participação no mercado em troca de uma maior rentabilidade. Por que maior rentabilidade? Porque ele vai estar se especializando, colocando seus produtos à venda para uma menor parcela da população, porém, essa menor parcela vai estar adquirindo produtos que têm uma rentabilidade maior, que têm um preço maior, que vai deixar um lucro maior para a empresa. O exemplo que nós temos aí são de 2 carros. Um carro bem popular e um carro bem luxuoso. Então, esse carro bastante popular, ele não vai deixar uma margem de lucro, uma margem de rentabilidade para a empresa muito grande. Ao contrário do carro luxuoso, que vai deixar realmente uma margem de lucro para a empresa bem maior do que qualquer outro carro popular. Então, a empresa faz essa opção por vender produtos mais caros, porém, que venha no futuro trazer maior rentabilidade, maior lucro para a empresa. E aí, a gente vai parar um pouquinho agora com esse pensamento do trade-off e vai entrar na curva de possibilidade de produção. Então, a gente imagina aí a curva de possibilidade de produção dentro de uma fábrica, certo? E aí, essa curva de possibilidade de produção, ela é um recurso muito utilizado pelos economistas para ilustrar o problema da escassez, que a gente viu no nosso primeiro conteúdo do ano, que é as necessidades humanas, elas são infinitas, e a nossa capacidade de produção ela é finita.
Então, o problema da escassez está aí. E nós não temos limite na nossa necessidade, porém a capacidade de produção ela é limitada, certo? Então, vamos lá. Digamos que dentro de uma empresa, a gente tenha a seguinte situação. A empresa possui 10 máquinas, possui 40 trabalhadores e essa empresa trabalha apenas com a linha de produção de 2 produtos. O produto chamado de parafuso A e o produto chamado de parafuso B, certo? Então, suponhamos que, para um determinado prazo de tempo, a empresa não possa comprar mais nenhuma máquina e nem contratar trabalhadores adicionais, e que não haja nenhuma inovação tecnológica no processo de fabricação do produto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os recursos produtivos eles são fixos, o conhecimento tecnológico ele é constante e somente 2 produtos são passíveis de fabricação. O produto parafuso A e o produto parafuso B, certo? Então, o diretor da empresa, o gerente administrativo, ele encomendou ao engenheiro de produção responsável por todo o controle de produção da empresa um levantamento de quais são as possibilidades de produção na empresa, utilizando plenamente todos os fatores de produção da empresa. Ou seja, lembrando, os 40 trabalhadores, as 10 máquinas e a capacidade de conhecimento tecnológico que a empresa tem. Então, utilizando os fatores de produção na sua completude, certo? Como é que a empresa vai ser mais eficiente trabalhando para produzir esses 2 produtos? E aí, o engenheiro obteve um levantamento e apresentou para o diretor administrativo. Ele disse lá que, se eu produzir 20 parafusos do tipo A, eu vou conseguir produzir 0 parafusos do tipo B. Se eu produzir 18 parafusos do tipo A, eu consigo produzir 1 parafuso do tipo B. Se produzir 15 do tipo A, produz 2 do tipo B. 11 do tipo A, 3 do tipo B. 6 do tipo A, 9 do tipo B. E se eu não fabricar nenhum parafuso do tipo A, eu vou conseguir produzir 5 parafusos do tipo B, certo? Então, a produção máxima de produtos do tipo A é 20, consequentemente, eu não produzo nenhum do tipo B, e a produção máxima do tipo B é 5, consequentemente, eu não consigo produzir nenhum parafuso do tipo A, certo? Então, vamos lá. Colocando esses dados em um gráfico, nós vamos ter mais ou menos esses valores aí, onde nós temos 20 parafusos do tipo A, 0 do tipo B, 18 do tipo A, 11 do tipo B, 15 do tipo A, 2 do B, 11 de A, 3 do B, 6 de A, 4 do B, 0 de A, 5 de B, certo? Vamos analisar alguns pontos importantes que a gente precisa verificar nesse gráfico. Primeiro ponto, a produção do parafuso B ela é mais difícil de ser feita do que a do parafuso A. Isso é até uma questão óbvia, tendo em vista que, se todo mundo for trabalhar produzindo parafuso A, a gente já viu que vai conseguir produzir 20 parafusos do tipo A e nenhum do tipo B. Porém, se todo mundo for produzir o parafuso B, a nossa capacidade máxima só vai ser de 5 parafusos do tipo B. Ou seja, mesmo todo mundo fazendo o mesmo serviço, a gente só vai conseguir produzir 5 unidades desse produto. Ou seja, esse produto ele é mais difícil de ser produzido, seja por qual for o motivo. Se é porque ele é maior, se é porque ele tem mais detalhe, se é porque ele tem algo mais difícil de produzir. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas com certeza o parafuso B ele é mais difícil de produzir do que o parafuso A. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, os pontos da curva de possibilidade de produção, eles expressam a quantidade máxima possível de produção daquele bem, certo? Por exemplo, se a empresa desejar produzir 11 unidades do tipo A, ela poderá fabricar, no máximo, utilizando todos os fatores de produção, de forma mais eficiente possível, 3 unidades do tipo B. Então, por mais que ela queira produzir a mais, não vai conseguir. Então, utilizando essa capacidade que a empresa tem hoje, ela vai conseguir produzir 11 do tipo A e 3 do tipo B, certo? Outro ponto importante, um ponto dentro da curva, certo? Quando está um ponto dentro da curva, significa uma produção abaixo das possibilidades de produção da empresa. Ou seja, se a empresa resolver, digamos, produzir 6 unidades do tipo A e 3 unidades do tipo B, alguns dos recursos produtivos
ficarão ociosos. Por quê? Porque se eu produzir aqui 6 do tipo A, eu consigo produzir 4 do tipo B. Porém, se eu quero mesmo produzir 11 do tipo A, eu vou conseguir produzir 3 do tipo B, certo? Ou seja, eu tenho que decidir se eu quero dar prioridade a produzir 11 do tipo A ou se eu quero dar prioridade a produzir 3 do tipo B, certo? Porque se eu quiser produzir 6 do tipo A e 3 do tipo B, eu vou estar deixando alguns recursos ociosos, ou seja, eu poderia aumentar a minha produção, tendo em vista que se eu produzir 6 do tipo A, eu posso vir a produzir 4 do tipo B, certo? Isso aí é uma curva, um ponto dentro da curva, certo? Um ponto fora da curva, ou seja, fora daquela linha de produção que foi apresentada pelo engenheiro, significa dizer uma produção impossível de ser realizada. Ela não é possível de ser realizada. Por quê? Porque imagine que, se eu quiser produzir 11 unidades do tipo A e 4 do tipo B, eu não consigo, porque a minha capacidade máxima de produção é 11 do A para 3 do B. Então, se eu quero produzir 4 do tipo B, eu só vou conseguir produzir 6 do tipo A. Ou seja, se eu dissesse, não, mas eu quero 11 de A e 4 de B, esse valor estaria fora da minha curva de produção, ou seja, estaria fora das minhas possibilidades de produção com aquelas capacidades que foi dita no começo do nosso conteúdo. Certo? A mesma quantidade de trabalhadores, mesma quantidade de maquinário, mesmo conhecimento tecnológico. Beleza? E o quinto e mais importante ponto que eu vejo aqui dentro desse gráfico é que aumentos na produção de um bem só serão possíveis se eu diminuir a produção de outro bem. Ou seja, eu só posso aumentar a quantidade de produção do produto A se eu diminuir a quantidade de produção do produto B. E assim, vice-versa. Se eu aumentar a produção do produto B, eu tenho que diminuir a quantidade de produção do produto A, certo? Então, eu tenho que entender que eu só posso aumentar um se o outro diminuir. Se eu não diminuir o outro tipo de produto, eu não conseguirei aumentar a produção de outro tipo de produto dentro da empresa. Beleza? Então, a curva de possibilidade de produção, ela ilustra o problema da escassez que a gente viu anteriormente. Os recursos produtivos, eles são limitados e não podem atender a população de todos, a produção de todos os bens e serviços que são necessários para satisfazer as necessidades humanas, e a sociedade, para obter mais de um produto A, tem que abrir mão da produção do produto B. Ou seja, para que eu consiga ter mais produto A destinado para a população, ou seja, à disposição da população, eu tenho que ter menos do produto B à disposição da população. Eu tenho que entender e escolher qual é a produção que eu vou fazer mais dentro da minha empresa. Se é o produto A ou se é o produto B. E a quantidade perdida de um tipo de produto, a quantidade deixada de ser produzida de um determinado produto, é chamada de custo de oportunidade. Ou seja, observando aí no exemplo numérico, a quantidade de A que a empresa deve abandonar para ter uma unidade adicional de B, ela é crescente. Ou seja, para cada unidade de B que eu queira produzir, eu vou diminuir a quantidade de A que eu produzo, certo? Ou seja, se eu produzir uma unidade de B, eu deixo de produzir 2 unidades em A, já que a minha capacidade máxima era de 20, vai passar para ser 18. Se eu vou produzir 2 unidades de B, eu só conseguirei produzir 15 unidades de A, ou seja, eu perco mais 3. E essa perca é chamada de custo de oportunidade. Se eu quero produzir 3 unidades de B, eu só vou conseguir produzir 11 de A, ou seja, perdi mais 4. Essas 4 novamente chamadas de custo de oportunidade. E assim sucessivamente, até o final, quando eu produzo 5 unidades de B e não consigo produzir nenhuma unidade de A. Ou seja, o meu custo de oportunidade aí vai ser de 6 comparado à unidade anterior. Porém, se eu pensar no total, o custo de oportunidade aí vai ser de 20. Quando eu produzir 5 do tipo A, do tipo B, eu deixo de produzir todas do tipo A. Então, aí é o que a gente chama de custo
de oportunidade. Os economistas eles são de opinião de que a curva da possibilidade de produção ela apresenta uma concavidade voltada para baixo, porque o custo de oportunidade de produzir B em termos de A, ele é crescente, certo? Em razão de quê? Em razão do custo de oportunidade ser crescente, é que, à medida que se deslocam fatores de produção que são adequados à produção de A para a fabricação de B, estes fatores serão cada vez menos eficientes. O que é que eu quero dizer com isso? Que trabalhadores especializados na produção do produto A, se eles forem transferidos para a produção do produto B, eles serão bem menos produtivos, eles serão bem menos eficientes. E vice-versa, se fossem trabalhadores especializados no produto B, que fossem colocados para produzir o produto A, eles também seriam menos eficientes, tendo em vista a sua especialidade. Tem que entender qual é a especialidade daquele trabalhador. Da mesma forma que, por exemplo, a terra, certo? Um determinado local, ele tem a sua eficiência para produzir um determinado tipo de produto agrícola. E aí, se eu vou plantar outro tipo de produto nessa mesma terra, não vai ter a mesma eficiência. Vamos trazer para a nossa realidade. A nossa terra aqui do nosso sertão é eficiente em produzir milho, feijão, né, assim. Se a gente for plantar morango, por exemplo, não vai ter a mesma eficiência que tem quando se está produzindo milho e feijão. Por quê? Porque a nossa terra aqui ela tem uma capacidade produtiva para um determinado tipo de produto. E o morango não tem essas condições de serem produzidas aqui da mesma forma, porque a terra não vai ter essa eficiência, certo? Ou seja, a produção adicional de B, que se obtém diminuindo a produção de A, no caso ela é decrescente. E aí, trata-se da lei da produtividade marginal decrescente. Beleza?